Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo no qual eu vou falar a respeito das minhas piores leituras de 2022, assim como as minhas decepções literárias e os livros que eu abandonei durante esse ano. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês se interessarem por qualquer um dos livros que eu citar aqui, ou quiserem comprar qualquer coisa online, por favor, compre usando os meus links. Que vocês não pagam nada mais por isso, eu ganho pequena comissão sobre a sua compra, que ajuda muito na manutenção do canal. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo no box de descrição. Lembrando que os livros que eu citar aqui não necessariamente são os piores livros do mundo, é só realmente a minha opinião sobre. Alguns aqui vocês vão até ver que não são livros ruins, só me decepcionaram por alguma coisa, alguma expectativa minha mesmo. Então a opinião é muito relativa, vocês podem gostar de livros que eu não gosto, assim como eu posso gostar de livros que vocês não gostam. Então é muito importante o respeito aqui, em nenhum momento eu vou desrespeitar os autores ou as obras, eu vou apenas citar a minha opinião do porquê esses livros me decepcionaram de alguma maneira. O primeiro livro que eu tenho pra citar pra vocês é A Cachorra, de Pilar Quintana. É um livro, assim, que retrata muito a realidade, sabe, de algumas pessoas. É um livro que eu ouvi falar através de uma resenha que eu vi aqui no YouTube mesmo, e que eu fui com algumas expectativas, mas que não foram preenchidas. Aqui a gente vai acompanhar a história de Damares. Ela já tá ali na sua faixa dos 40, 50 e poucos anos. Ela é casada há muitos anos com o Rogério, mas eles nunca conseguiram ter filhos, e ela acaba se martirizando muito por isso. Ela se sente uma pessoa muito solitária, os dois vivem na pobreza, e ela sente que se ela tivesse tido filhos, ela conseguiria não estar tão sozinha, sabe? Ao mesmo tempo que ela sempre sofre muito das cobranças das pessoas ao redor dela, perguntando quando ela vai ter filhos, se ela não consegue ter filhos. Ela, ao longo da história, ela cita pra gente, ela narra pra gente, que ela tentou fazer vários rituais ali da religião dela, pra tentar engravidar, fez vários procedimentos que coube, né, no orçamento dela ali, mas que ela nunca conseguiu realmente ter filhos, e ela se martiriza por causa disso, ficando cada vez mais solitária e se afastando cada vez mais do seu próprio marido. Sua vida também é muito rodeada de tragédias. Sua mãe faleceu de uma forma trágica, enfim, não conheceu seu pai, então a sua vida é muito rodeada de tragédias, e ela vive ali cuidando de uma mansão abandonada de uma família muito rica ali naquela região, no qual perderam o seu filho, que era na época amigo dela, inclusive. Então a sua vida é muito rodeada de tragédias, sabe? E ela tenta abafar um pouco dessa solidão com o trabalho, mas que não tem o sucesso que ela desejaria. Até que um momento, assim, de solidão, ela resolve adotar uma cachorrinha da ninhada de uma vizinha. E ela começa a passar a transportar os seus sentimentos, as suas vontades ali, a sua frustração de não ter filhos para essa cachorra. E ela passa a humanizar essa cachorra. O problema é que essa cachorra é um animal e é feminino, né, é uma cadela. E ela começa a sentir uma proteção, um amor, uma coisa mais descontrolada, e passa a humanizar demais essa cachorra como se realmente fosse um filho dela. O problema é que essa cachorra não tem como suprir as necessidades que ela queria, né? Então ela começa a ter esses episódios, assim, de neura, de pensamentos estranhos referente a essa cadela, justamente porque ela quer humanizar um animal. E quando ela não tem esse retorno, ela começa a maltratar, a se desequilibrar, enfim. Então a história é basicamente isso. A gente vai vendo esse ponto, né, dela se perdendo ao mesmo tempo que acha que tá ganhando alguma coisa ali, tratando a cachorra dessa forma, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a vida dela e das pessoas ali que vivem em volta nessa cidade de veraneio. O problema dessa história pra mim é que é justamente isso. Quando eu fui, eu achava que seria uma coisa mais terror, uma coisa mais psicológica, sabe? Que a gente ia entrar dentro da mente dela, ver o que ela achava a respeito dessa cadela, ver sobre os passados, as dores dela. E não, a narrativa é muito rápida, o livro é bem pequenininho, você lê muito rápido mesmo. É uma história muito boa a respeito das críticas que tece ali sobre a sociedade ali. O problema é que não foi o que eu esperava, entendeu? Eu achava que fosse uma coisa mais psicológica, que a gente ia entrar na cabeça dela, ia ver ela surtando, entendeu? Coisa assim, não foi. Você vê realmente alguns picos, algumas crises dela, mas não é uma história que vai focar só nisso, sabe? E justamente por isso que eu dei 3 estrelas apenas. Não é uma história ruim, longe disso, só que depende do propósito que você vai. Como eu fui pensando que seria um terror mais psicológico, uma coisa mais
dark, mais pesada, mais densa, eu acabei me decepcionando. Mas se você já vai sabendo que não, é só uma narrativa, que vai contar, sabe? Se você vai com outro propósito, talvez você aproveite mais a leitura do que eu aproveitei. O próximo livro é um livro que muitas pessoas gostaram, muitas pessoas favoritaram, falaram que era o melhor livro da vida delas, mas pra mim não foi, a experiência foi meio meh, mas também não é um livro ruim, que é A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Eu li em parceria com o Afonso, lá no nosso clubinho de leitura Chai Livros. Foi, se eu não me engano, acho que a primeira leitura do clubinho. E eu fui com muitas expectativas porque as pessoas falavam que era um livro que mudou a vida delas, que tinha altos pensamentos reflexivos, enfim. Mas eu acabei me decepcionando porque eu também fui com muita sede ao pote. Nessa história vamos acompanhar Nora Seed. Ela tem 35 anos e não tem muita perspectiva de vida. Sempre tá no mesmo emprego, sempre faz as mesmas coisas. É uma pessoa extremamente solitária, depressiva, que não tem muitos amigos. Até que um momento ela acaba sendo demitida do emprego dela. Ela vê a sua vida completamente sem rumo, sem emprego, sem namorado, sem familiar, brigada com o irmão, sabe? Muito distante das pessoas. E aqui ele vai tratar esse livro de um assunto muito delicado, que é o suicídio, a depressão, a ansiedade, sabe? E aí a Nora, ao passo que ela tenta se suicidar, ela vai parar numa passagem, nem vida nem morte, nesse meio termo aí, no qual é uma biblioteca, que ela vai conseguir ver o e se da vida dela. E se ela tivesse casado, e se ela tivesse sido tal coisa, e se ela tivesse topado tal coisa na vida dela. Então ela vai ter essa oportunidade de fazer essas experimentações que ela não teve a oportunidade durante a vida, sabe? Que ela sempre se negou, sempre não teve essa oportunidade. Então essa Biblioteca da Meia-Noite é justamente uma biblioteca no qual eu vou mostrar as rotas que ela não tomou na vida dela, sabe? Que naquele dia, se eu tivesse pegado a direita em vez da esquerda, como teria sido a minha vida? É basicamente isso. Assim como ao longo da narrativa vai tratar justamente sobre esses assuntos mais delicados, sabe? Fazer a gente refletir sobre a vida, refletir sobre as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, quem nós somos de verdade. É um livro realmente muito reflexivo, cheio de frases, assim, que soltam pra gente pensar sobre a nossa vida, sobre a realidade que nós vivemos. O meu problema com esse livro é justamente isso. Tem muita frase de efeito, e eu acho que acaba, em algum momento, ficando muito cansativo essas frases de efeito, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que... Eu não gosto muito de frases de efeito. Eu, inclusive, já trouxe resenha aqui pro canal desse livro, deixei aqui nos cards. Eu não gosto muito dessas frases de efeito, sabe? Parece que são sempre prontas, que, ai, não faça tal coisa, porque isso... Entendeu? Eu gosto de que me mostra a personagem ali tentando mudar o pensamento, me mostra as coisas indo, e não só solta pra gente essas frases prontas. Assim como eu achei muito irrealista algumas escolhas aqui, sabe? Eu preferia que fosse uma escolha do tipo, e se ela tomou ou não café da manhã no dia? O que isso vai afetar a vida dela do que ela ser uma estrela de rock, ela ser não sei o que, sabe? É umas realidades muito diferentes, muito distantes da gente como leitor. É um negócio que ela vai parar lá no Polo Norte. Olha... A realidade, tipo, qual a chance dela ir pra lá pesquisar sobre gelo? Aí na outra vida dela, ela era cantora famosa no mundo. É uns negócios muito realistas pra mim, sabe? Eu preferiria mais se fosse a história do tipo, se ela não tivesse ou não tomado o café naquela manhã, se ela tivesse ou não topado sair com o gatinho ali que ela conheceu na esquina. Pra mim seria melhor. Pra mim seria mais convincente a história. Por isso eu acabei dando 3,5 estrelas. Esses foram os livros que eu não gostei da leitura, ou que não foram uma experiências muito boas pra mim ao longo de 2022. E agora vamos para livros abandonados. Esse livro aqui ele é muito doido. Ele é completamente biruta das ideias, junta uma coisa com a outra que vira uma outra coisa. No começo é muito bom, no final eu fiquei meio assim. O nome dele é Meu Duque Proibido, da Carol Vidal. Na história nós estaremos em 1813 e quem colonizou... Quem colonizou o planeta foram seres alienígenas. Então a gente vai ter aqui a visão do Brasil sendo colonizado por seres alienígenas em 1813, mas em contrapartida esses seres alienígenas, enquanto nós estamos ainda andando de carruagens, vestidos longos, bufantes, enfim, toda aquela sociedade de reis e rainhas, a gente vai ter também em contraste eles, que são seres extremamente evoluídos, com tecnologia, carros voadores, telefones, piercings, tatuagens, enfim. Então nós temos esses dois contrastes na história. Aqui nós temos a Alicia de Aragão, que fez 17 anos e entrou no mercado casamenteiro.
Ela é uma pessoa muito bonita, muito inteligente, mas infelizmente a sua família tá falida. Ela é filha de um barão falido, então São Paulo inteira fala da família dela como chacota. As chances dela de conseguir casamento são baixas. Até que quando ela entra na sociedade, todos ficam de olho porque ela é muito bonita, mas acaba acontecendo uma tragédia com ela. E ela precisa recorrer a uma pessoa que ela conheceu nesse baile de debutante dela. Ela vai conhecer o Granduque, que é extremamente bonito e lindo, e filho da rainha. O problema é que os alienígenas, eles são seres muito distantes, assim, dos humanos, né? Eles mantêm muita certa distância justamente porque eles são completamente diferentes. E a cruza entre as raças é proibida por lei. Pena, inclusive, se eu não me engano, de morte na história. Só que ela acaba descobrindo um segredo dele. E quando ela se vê nessa enrascada que eu falei pra vocês, nesse acidente horrível que acontece com ela é acusada, inclusive, por outras pessoas. Ela vai pra forca e como ela descobre o segredo dele, ela recorre a ele. Então, com base nesse segredo, ela vai pedir ajuda dele, na verdade ela vai exigir ajuda dele, e ele vai começar a ajudar ela, não só na vida dela, mas também a arrumar um casamento pra ela, ao mesmo tempo que eles vão se conhecendo, se aproximando. Só que, como eu disse, a mistura entre as raças, né, os alienígenas e os seres humanos, é extremamente proibido. Mas ao mesmo tempo ela vai conhecendo esse universo deles, que pra ela é uma nova descoberta, porque até então só existia essa realidade, né, de 1813 ali deles, e aí ela vai descobrindo essa nova realidade, vão se aproximando, ele vai ajudando ela a tentar arranjar um casamento, enfim. Como eu disse, a história é bem doidinha, é bem legal, assim, esse começo, é bem legal mesmo, a química entre os dois é muito interessante, esse negócio de segredos, de dominância, de não sei o que, é muito interessante, a história vai indo de forma legal, assim, você vai se entretendo, você vai se juntando aos personagens, você vai rindo junto com eles, vai sentindo a química do casal. O problema, pra mim, foi quando a história deu uma outra guinada, sabe? Acontece um evento específico e aí, do nada, assim, aparece um outro vilão, tipo, eles já estavam com todos os problemas ali e aparece mais problemas, mais vilões e a história parece que não acaba nunca. E foi por isso que eu acabei abandonando. Eu acho que esse livro deveria, sei lá, ter dividido em 2, talvez. Porque eu acho que ficou muita coisa pra pouco tempo, pra tipo, muita informação, entendeu? Sem contar que eu acho que o que aconteceu ali com a Alicia foi muito gratuito. Eu acho que poderia ter, sim, acontecido alguma coisa, algum acidente ali com ela, mas não da forma que aconteceu. Eu acho que quem lê vai me entender, sabe? A cena específica, no começo ali, não precisava. Eu acho que foi gratuita, foi uma violência gratuita contra ela. Poderia ter acontecido alguma violência, assim, alguma coisa, algum quê, mas não aquilo, não precisou, entendeu? Não precisou. Poderia ter sido outra forma, algum outro negócio. Eu acho que foi gratuito. Pra mim é isso. Não precisava. E aí, justamente por isso, eu acabei abandonando. O próximo se chama Bint. Eu não vou saber citar o nome da autora, gente. Sinto muito. Mas você vai estar vendo aqui na tela a capa. Bint, como eu vou falar sobre Bint? Bint foi um livro que realmente me decepcionou. Isso muito, muito, muito. Foi um livro que eu ganhei em sorteio. Eu estava louca para ler esse livro, principalmente porque eu também quero ler um outro livro da autora, que é Bruxa Cata. Bint é uma história muito interessante porque ao mesmo tempo que envolve essa ficção científica, envolve realmente relatos, sabe? Coisas e culturas ali africanas, de povos africanos. Então é muito legal, porque ao mesmo tempo que você vê a ficção científica, você vê a realidade ali. A autora traz muito disso, né? Dessas raízes africanas, essas coisas assim. A religião, a cultura. Então é muito interessante. Todos os livros da autora eu ficava interessada. Eu falava, nossa, tem que ler porque é muito legal isso que ela traz e ter esse embasamento, essa coisa. Mas, nossa, me decepcionou tanto essa história, tanto que inclusive eu fico com medo de ler Bruxa Cata e não gostar também. Aqui nós vamos ter tipo um space opera, sabe? Uma ficção científica assim no espaço. Nós vamos conhecer Bint, ela é uma personagem, a primeira do seu clã ali a ser aceita numa universidade. Ela passou ali entre os primeiros lugares da Universidade Wonsa, que é a universidade ali da galáxia. Todos os planetas, enfim, as galáxias, as pessoas querem entrar nessa universidade e ela conseguiu através do seu estudo e do seu esforço. Só que o seu clã ali, o seu povo, é um povo mais recluso, não é um povo que viaja e tal. Ela é a primeira do seu povo a partir, né? E ela vai fugida porque ninguém aceita isso, principalmente porque ela é mulher, ela deveria estar atrás do seu casamento e não atrás de estudos. Enfim, ela é a primeira do seu povo a se arriscar a isso. Só que no meio do caminho, na sua viagem espacial, acontece um acidente e as pessoas ali, os estudantes, são atacados. Ela é a única que sobrevive.
E desse ataque, ela acaba se aproximando das medusas, que são outros seres que estão em guerra ali com outros planetas, enfim, são seres mais... que na verdade eles são atacados, então eles se defendem, mas ao mesmo tempo tem uma guerra, enfim, é uma loucura. Então ela se aproxima da rainha das medusas, se aproxima da pessoa, inclusive, das medusas que atacou ali a nave dela. E junto eles vão atrás de uma... Eles vão numa jornada ali de tentar apaziguar os ânimos entre o povo e essas medusas, e ele tá ocorrendo uma guerra. Enfim, é um livro muito doido e por isso que eu abandonei, faltando acho que 40, 60 páginas pra acabar só. Porque não faz sentido nenhum essa história. Nenhum. Um capítulo você tá acompanhando ela na universidade, daqui a outro capítulo você tá acompanhando ela numa guerra, daqui a pouco ela tá não sei quem se envolvendo com fulano, que você nem sabia que eles iam se envolver, e aí você não sabe qual é a relação dela com a Medusa, que ao mesmo tempo que parece que eles são amigos, a Medusa parece que vai matar todo mundo. Eu não entendi nada. Parecia que nada fazia sentido, parecia que as histórias eram desconexas, entendeu? E daqui a pouco ela tá na areia, do nada, com a avó paterna dela, descobrindo sobre o universo. É uma história que eu não entendi bolhufas. Não é porque é difícil, é porque não faz sentido. Não é tipo, meu Deus, é tipo... Não é Duna, por exemplo, que Duna é difícil, tem palavras difíceis e você fica confuso. Não, as palavras não são difíceis aqui, a história não é difícil aqui, só não faz sentido, não se conecta. Principalmente porque lá fora, a 20 foi lançado em 3 volumes distintos, né? Eu tenho o volume 1, volume 2, volume 3. Aqui juntou os 3. E parece que são histórias completamente diferentes, tipo assim... com os mesmos personagens, mas histórias completamente diferentes, que não se conectam, sabe? Não encaixa. E aí eu abandonei, eu falei, gente, eu não tô entendendo nada dessa história, não faz sentido nenhum. não tô entendendo aonde isso vai chegar. E aí eu abandonei, eu falei, não é pra mim, não aguento mais, e me forçar a ler não tá sendo legal. Então eu abandonei Binti e fiquei com muita tristeza, principalmente porque eu já queria ler o livro da autora Outros, e porque eu ganhei esse livro de sorteio. Mas eu até passei pra frente, eu já até vendi. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês também é um livro que me decepcionou muito, porque eu tinha expectativas. Eu tinha ganhado um box de presente, que é o box dos príncipes, e o primeiro é o Príncipe Corvo, o segundo é o Príncipe Leopardo, e o terceiro é o Príncipe Serpente. Eu li o Príncipe Corvo, amei, gostei muito, foi muito interessante, é romance de época. O segundo, fui pra ler. E, gente, não gostei. Eu não sei se é porque eu mudei os meus gostos, ou se a escrita da autora piorou, ou se a história realmente não me prendeu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu achei um saco. Eu achei um verdadeiro saco essa história. Aqui nós vamos conhecer Lady Georgina, que ela nunca pensou em se casar, mas precisava de alguém para ajudar a administrar suas terras. Então ela volta para suas terras e conhece Henry Pye, que ele é um homem mais recluso, mais quieto na dele, mas que ele que ajuda a administrar as terras dela, cuidando ali realmente da terra. O problema é que rodeia alguns segredos ali em volta dele, quem é ele, o que ele faz, enfim, sobre o passado dele, principalmente quando começa as ovelhas dos fazendeiros ao redor, todos a morrerem, e todos começam a culpar ele. Então, os dois juntos vão se juntar para tentar descobrir o que está acontecendo ali na região, por que estão tentando acusar eles, e ao mesmo tempo que eles vão acabar se reunindo, se aproximando mais, rolando uma atração entre os dois. O problema dessa história é que já começa com Insta-Love. Gente, eu tinha acabado de terminar a Hipótese do Amor. Não tinha como eu gostar de uma história, depois de ler a Hipótese do Amor, que já fosse Insta-Love, entendeu? Porque a Hipótese do Amor tem um clichê, mas a forma que é desenvolvida, tudo, a forma que vai sendo construída a relação dos dois é muito boa. E nesse aqui, nossa, entendeu? É muito Insta-Love, é muito... Nossa, já estou perdidamente apaixonada por você, nossa, não sei o que, entendeu? É muito... Nossa, eu não posso lidar com os meus sentimentos, a minha atração. Gente, calma. Calma, faz 1 semana que vocês se conheceram, pera aí, entendeu? Calma. Então foi muito Insta-Love pra mim. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, mas e aí? Tô morrendo de amores, e aí? Calma. Então pra mim foi muito rápido as coisas que aconteceram, eu achei um saco os dois, entendeu? Muito... Nossa, não teve um desenvolvimento ali, entendeu? Aí eu acabei abandonando. Inclusive, a outra história que eu estava até me esquecendo, que também foi um Insta-Love, que eu acabei abandonando, que é de uma autora que eu amo muito, mas essa história não conseguia engolir, é Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn.
eu estava real esquecendo de citar isso aqui pra vocês, porque foi uma sequência, sabe? Eu li Pastor do Amor, eu peguei esse outro pra ler, não gostei, eu peguei esse da Julia Kim, porque eu falei, não, Julia Kim, eu sempre leio, sempre gosto muito, é batata, vou amar. Também não gostei por causa do Instalove, do maldito Instalove, entendeu? Nessa história aqui, nós vamos acompanhar Caroline Trent, que os pais dela morreram muito cedo, então ela vai passando de lares de adoção, a cada ano, assim, basicamente, a cada data de vida dela, assim, ela vai mudando de casas, porque ou ela não dá certo, ou a fulano que cuida dela não quer mais cuidar dela, enfim. E ela não pode ir pra um lar de adoção porque ela tem uma fortuna pra receber depois de completar certa idade. Então as pessoas têm ali que, no ciclo social dela, tem ali um maior apreço de ter que cuidar dela, porque pensa ali no lá com o dinheiro dela, mas ela nunca tem sorte de ficar com pessoas que realmente cuidam dela. Nessa última pessoa que ficou com ela, um tio mais distante dela, assim, que quer forçar ela a casar com o primo. Então ela resolve fugir pra não ter que casar com esse primo desagradável dela. Só que nesse meio caminho que ela foge, ela é confundida com uma moça chamada Carlota, que é uma espiã ali dos regimes deles. Enfim, é uma espiã. por um cara chamado Blake. Então Blake rapta ela, achando que ela é a tal da Carlota, que tem ações ali, que tem negócios com o tio dela. Só que como ela quer fugir do tio, não quer que o tio descubra onde ela tá, porque o tio quer forçar ela a casar com o primo, ela vai fingir ser a Carlota só pra poder ficar ali durante algumas semanas, alguns dias, até ela completar a maioridade e conseguir ela mesma pegar a própria herança. O problema é que nesse caminho que ela finge ser a Carlota e finge não ser, ela e o Blake começam a se aproximar, entendeu? E começa a rolar aquele clima de tensão inexplicável entre os dois, e se insta-love, sabe? De tipo, 3 dias que ela tá lá, os dois não conseguem mais se olhar, sem querer se pegar, entendeu? Então essa questão essa questão de insta-love pra mim não funcionou também, foi outro livro que eu abandonei, e é o primeiro livro da Julia Kim que eu abandono. Mas eu até entendo, porque se eu não me engano, não tenho certeza, esse livro foi escrito antes dos Bridgertons, ou durante ali os Bridgertons. Mas de qualquer forma, os Bridgertons ainda continuam sendo a minha série favorita da Julia Kim, porque esse aqui é uma duologia, né, Gente da Coroa. Não gostei, inclusive já dá até pra vender esses livros lá na Shopee do Desapego. Então foi isso, gente. Esses foram os livros que me decepcionaram de alguma maneira ou que eu abandonei. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se durante 2022 vocês não gostaram de alguma leitura, se vocês se decepcionaram ou abandonaram algum livro. Vamos trocar essa ideia aqui nos bate-papos, né, nos comentários. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.